Bom, então a nossa aula é de neuropsicologia dos transtornos mentais, onde nós vamos aprender o quê? Nós vamos aprender a avaliar as funções mentais, certo? Nós chamamos funções mentais todos aqueles processos cognitivos e metacognitivos, certo? Por exemplo, nós sabemos o seguinte: quando há um processo psicopatológico, vai haver obrigatoriamente, olha só, obrigatoriamente alterações em alguma ou algumas funções cognitivas. Então, por exemplo, o que nós chamamos dessas funções cognitivas? Que estão atrelados, que vocês aprenderam, né, na faculdade, ao que nós chamamos de processos psicológicos básicos. Atenção, percepção, memória, pensamento, linguagem. Que nós denominamos módulos cognitivos. Tá? O que acontece? Você pega, por exemplo, um transtorno específico. Nesse transtorno específico, você vai ter o quê? Você vai ter o comprometimento de um ou mais módulos cognitivos. Por quê? Porque haver distorções. Então você pega, por exemplo, na psicose esquizofrênica, você vai ver que vai ter uma distorção, né? Na atenção, na percepção, consequentemente você vai ter aqui, distorção no processo de memória e, obrigatoriamente, pensamento. Entende? Não que a memória dos esquizofrênicos seja comprometida, não é isso. É que vai haver uma distorção para a formação do pensamento. Então, eu preciso compreender, por exemplo, o que é pensamento. Então, eu pergunto a vocês: um profissional da nossa área não pode deixar de saber o que é pensamento. Aí, se eu pergunto a grande maioria dos profissionais o que é pensamento, aí você vai ter uma interrogação, né? E uma exclamação tremenda. O que é pensamento? Entende? Se eu estou dizendo que no processo, em alguns processos psicopatológicos, existe alteração no processo de formação do pensamento, a minha pergunta: o que é pensamento? É isso que nós vamos aprender nas nossas aulas, certo? Nós vamos ver como essas estruturas, nos processos psicopatológicos, dos transtornos mentais, elas estão vinculadas e são indissociáveis. Certo? Não tem como você separar. Boa parte das pessoas querem trabalhar com o diagnóstico ou psicodiagnóstico, ou a hipótese diagnóstica, sem compreender esses processos mentais. Isso é impossível. Eu tenho que compreender como esses módulos cognitivos funcionam adequadamente, de forma saudável, ou pelo menos o que nós esperamos que essas estruturas cognitivas elas possam responder ao meio e interagir com o meio de forma saudável. No entanto, quando há distorções, eu começo a atrelar isso a alguns transtornos. Então, cada tipo de transtorno vai haver uma alteração ou mais de uma alteração. Essa é a importância de nós compreendermos a chamada neuropsicologia dos transtornos mentais, certo? Mas eu quero apresentar para vocês uma biografia básica. Eu acho que isso é extremamente importante. Profissional que não está apoiado em uma biografia, ele não faz muita coisa, porque muito se produz, principalmente fora do Brasil. Na área da neuropsicologia, na área das transtornos mentais, muita coisa está sendo mostrada, inclusive pela chamada neurociência. Hoje a neurociência é uma aliada extremamente eficaz para a nossa prática profissional enquanto psicólogos. Extremamente importante. Tá? Então, o que acontece? Eu trouxe algumas referências, mas vou mostrar o que é básico. Quando eu digo básico, que é a leitura obrigatória. Leitura obrigatória para aquele profissional que quer realmente compreender como é que essa dinâmica ocorre. A ideia é que a gente possa compreender inicialmente como a neurociência ela vai auxiliar o nosso trabalho. Somente a chamada neurociência cognitiva, porque nós estamos falando de alterações cognitivas, alterações nos processos psicológicos básicos. Bom, esse livro
ele é fundamental. Fundamental. Tá? Por que fundamental? Porque esse livro ele vai contemplar desde os princípios básicos da descoberta da neurociência até as descobertas mais atuais, ou seja, que nós temos de mais atual em termos da neurociência aplicado ao que nós estamos estudando aqui, que são os transtornos mentais, certo? Bom, é um livro chamado Princípios de Neurociência. O autor, ele é fantástico, né? É uma coletânea, certo? Então, cada capítulo é escrito por um ou um grupo de autores. São todos, na grande maioria, são pesquisas de laboratório mostrando por A mais B como funciona a neurociência. Então, ele foi organizado por um médico neurocientista, um dos maiores neurocientistas da atualidade, chamado Eric Kandel. Eric Kandel, ele foi psicanalista durante muitos anos e depois enveredou pela área da neurociência, certo? E o Kandel, ele ganhou o prêmio Nobel em 2001, se não me engano, 2001, prêmio Nobel em Medicina, porque ele fez uma descoberta fantástica, né, que até então nós não tínhamos, né, compreensão. O Kandel, ele descobriu o quê? Como uma memória, por exemplo, de curta duração, se transforma em uma memória de longa duração. E forma esse modelo. Nós sabíamos o modelo conceitual, mas não sabíamos o modelo, né, clínico, ou seja, laboratorial. E ele conseguiu descobrir e explicar, né, que a memória é um ponto crucial, né, para a nossa vida, principalmente memórias de longa duração, certo? Então, o livro Princípios de Neurociência, do Eric Kandel. E aí você vai ter a neurociência aplicada a alguns transtornos, esquizofrenia, autismo, alterações da linguagem, alterações da memória, alterações da percepção, né? Então, boa parte da nossa aula é baseada nos estudos do grupo do Eric Kandel. Certo? Tudo bem? Bom, um outro material que eu indico a vocês é este material aqui, que é muito bom, né? Então, não é um material internacional, mas é um material que foi muito bem elaborado, né? Então, duas autoras, né, que é a Alessandra Seabra e a Natália Dias, né, elaboraram um manualzinho, certo? Muito bom, muito consistente, com alguns instrumentos validados, aplicados, né, que elas ensinam a montar, inclusive a desenvolver o trabalho consultorial, o trabalho clínico. Olha só, tá? O que ela vai fazer aqui? Ela vai apresentar, nós vamos estudar alguns testes básicos que podem ser aplicados a crianças, tudo bom? A crianças. Olha só. Obrigado. Pode ser aplicado a crianças. Então, a Torre de Londres, teste de atenção e concentração, né? São testes eficazes e testes que podem ser utilizados por vocês na parte clínica. Nós vamos demonstrar aqui, né, como é que funciona, certo? Bom, eu vou começar a aula para a gente aprender como é que funciona. Eu vou mostrar alguns instrumentos, depois nós vamos aprender a utilizar os instrumentos e eu vou dando a teoria. Então, o que é que eu vou fazer? Eu dou a teoria, certo? E mostro o instrumento que você avalia. Então, o que é que nós vamos avaliar? Nós vamos avaliar especificamente as chamadas funções executivas, certo? Essas funções executivas são extremamente importantes em todos os processos, né? Se você olhar o que vocês estão utilizando agora, vocês dependem das funções executivas, né? Que são um conjunto de processos cognitivos e metacognitivos para desenvolvimento de uma tarefa, de uma atividade, certo? No processo psicopatológico, as funções cognitivas poderão, dependendo do tipo de processo, do tipo de transtorno, poderá ou não, né, essa função estar comprometida. É por isso que nós partimos, inicialmente, da compreensão das funções executivas. Isso é extremamente importante.
Para compreender essas funções executivas, que nós vamos estudar daqui a pouco, eu trouxe alguns instrumentos. Esse instrumento é um instrumento que eu gosto muito, é um instrumento neuropsicológico, onde você precisa, para resolver os problemas, que é um conjunto de problemas, e um cartãozinho com um conjunto de problemas a serem resolvidos, certo? Depois tem uma tabela normatizada, e nessa tabela normatizada você vai ter a visão sobre como é que o indivíduo está em termos de funções executivas. Se ele está abaixo da média, está na média superior, certo? Então tem uma tabelinha que eu vou passar para vocês. Então, esse instrumento aqui chama-se Torre de Londres. Ele é utilizado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Por quê? Porque a Torre de Londres, ela permite, na manipulação dessas bolinhas coloridas, certo? A resolução de uma sequência de problemas que vai aumentando o grau de complexidade, certo? Bom, para que nós possamos resolver o problema, certo? Então esse é um conjunto de problemas. Para que nós possamos resolver esse conjunto de problemas, eu preciso utilizar o quê? Olha só como as funções executivas são importantes. Eu preciso utilizar a minha atenção, eu preciso conseguir focar a minha atenção no problema, eu preciso obrigatoriamente utilizar a minha percepção, preciso perceber, eu preciso utilizar a minha memória, eu vou construir o pensamento para a resolução do problema e o que é extremamente importante, eu vou planejar. Existe um processo de planejamento que muitos dos transtornos mentais, o planejamento fica comprometido. Olhe bem, certo? O que eu estou fazendo? Estou avaliando. Isso aqui é uma avaliação, certo? Bom, outra questão. Eu tenho aqui também, no Torre de Londres, a possibilidade de ver, de observar o chamado controle inibitório. É quando você vai fazer uma ação e a ação ela não resolve o problema e você, antes de executar a ação errada, que foi planejada erradamente, você recua, ou seja, você controla, você inibe determinada ação. Tá? Olha, o que acontece? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque eu estou falando que muitos transtornos, principalmente em crianças, que nós vamos aprender também a avaliar crianças, você vai ver isso de forma pontual. Algumas crianças conseguem resolver adequadamente. Agora, lembre-se o seguinte, isso é extremamente importante. Não é o fato de você não conseguir resolver o problema que você tem um transtorno. Não é assim que funciona, por favor. Nós estamos falando de uma sequência de avaliações que mostram quais módulos cognitivos podem estar comprometidos e, em cima disso, nós criamos o que nós chamamos, na nossa área, de hipótese diagnóstica. Tá? Então, cada instrumento desse tem uma tabela normativa, que é extremamente importante. Certo? Por quê? Porque não é só a aplicação do instrumento, mas é com os resultados, com a pontuação, você vai da tabela normativa e você vai ter a definição aonde se enquadra o seu paciente. Se ele está abaixo da média, se ele está na média, ou se ele está numa média superior. Então, qual é a questão? É a aplicação de um conjunto de instrumentos para saber qual modo cognitivo que está comprometido. Aí você pergunta, aliás, mas para que serve isso? Simples. Quando você tem um resultado, você consegue saber qual estrutura ela foi afetada. E aí você cria, que a neuropsicologia é isso, você cria um conjunto de instrumentos, ou utiliza um conjunto de instrumentos já prontos para você tentar reabilitar aquela função cognitiva em alguns transtornos. Olhe bem, então, se em determinados transtornos você tem o comprometimento do processo de atenção e da percepção, por exemplo, você vai usar instrumentos que possam trabalhar naquele paciente a atenção e
percepção. Tem uma idade mínima? Tem uma idade mínima, certo? Tem uma idade mínima. Por quê? A idade mínima, na realidade, ela requer uma compreensão de tal forma. Até que ponto uma criança consegue solucionar problemas? Até que ponto, que momento uma criança ela pode ser avaliada, certo? Então, eu sempre falo o seguinte: você tem que partir sempre de um instrumento de triagem, certo? Eu indico que é o instrumento de triagem é você mensurar a idade mental da criança. Foi ótima a tua pergunta, Cecília. Você mensurar a idade mental da criança. Primeiro ponto é isso: quem trabalha com criança vai fazer isso, vai mensurar a idade mental. Ou seja, a idade mental corresponde à idade cronológica, esse é o ponto de partida, certo? Para que isso? Quando você, na realidade, não consegue determinar essa relação entre idade cronológica e idade mental, você não tem como desenvolver o trabalho, porque como é que você vai saber se a criança vai conseguir ou não desenvolver todos os outros processos, tá? Então o que acontece? Eu indico um instrumento, eu não trouxe hoje, mas vou trazer no próximo módulo, tá? Que a gente vai sempre dar teoria e prática. Eu indico um instrumento, né, chamado Columbia. Né? É uma avaliação, né, o teste Columbia é uma avaliação que ele determina a idade mental da criança. E o Columbia é utilizado no mundo inteiro, certo? Então, eu parto sempre inicialmente com o Columbia, porque no Columbia você tem a possibilidade de determinar a idade mental da criança, certo? Depois você vai partir para outro instrumento. Você pode utilizar as funções executivas, vai avaliar as funções executivas, você pode avaliar a memória. Para a memória, eu indico as chamadas figuras complexas de Ray. Figuras complexas de Ray, tanto o modo adulto quanto o modo infantil, certo? Eu vou mostrar aqui posteriormente para vocês, certo? Bom, então o que acontece? Com base nisso, você começa a planejar uma sequência de atividades. Então vamos pegar como exemplo as funções executivas sendo avaliadas com a Torre de Londres. Nós vamos aplicar daqui a pouco para vocês. Inclusive vou precisar de 2 cobaias, tá? Cecília está se oferecendo ali, né? Então comece pela avaliação das funções executivas e nós temos um outro instrumento que é utilizado também no mundo inteiro, né? Chamado Torre de Hanoi, certo? Então aqui eu tenho a Torre de Londres e aqui eu tenho a Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi não é um instrumento de avaliação. A Torre de Londres é um instrumento de avaliação neuropsicológica. A Torre de Hanoi já é intervenção, onde você, na realidade, já utiliza o que nós chamamos em neuropsicologia e em neurociência cognitiva de neurotraining, certo? Então, você vai treinar o indivíduo, né, nesse processo de resolução, né, do problema da Torre de Hanoi, daqui a pouco. Qual é a finalidade da Torre de Hanoi? Você vai ver que eu tenho o quê? Eu tenho diversos modos coloridos, né, no caso são quadradinhos, certo? Com tamanhos diferenciados. Então, eu tenho 3 torres, né, 3 bastões. Então, eu vou colocar essa torre, tá? Posso colocar no lado, eu posso colocar no meio. Eu prefiro colocar no meio, tá? E você vai utilizá-la em determinados números de movimento, né? Você deverá transportar a torre de um pino para o outro. Então, por exemplo, 2 módulos, certo? Como é que eu faço para passar essa torre para um outro pino? O que eu vou fazer? Olha os movimentos. 1, 2, 3. Então, eu tenho que resolver esse problema em 3 movimentos, certo? O que é que vai acontecer? Eu vou aumentar o grau de complexidade. Tá? Pego mais um módulo, né, e vou aumentar. Como é que nós podemos resolver o problema? Qual é o problema? Partir
montar essa torre em um outro pino, ou aqui ou aqui, certo? Mas ela tem que ser montada em um número mínimo, né, em um número máximo de movimentos, certo? Então, assim, tem um número mínimo, no caso do problema anterior foi o 3, certo? E agora eu vou para 5 movimentos, então eu tenho que montá-lo aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou treinando, olha só, planejamento, por isso que nós chamamos de neurotraining. Eu estou trabalhando o planejamento, eu estou trabalhando as funções executivas, né? Eu estou trabalhando, né? Já que eu trabalho com funções executivas, eu estou trabalhando a atenção, percepção, a memória. Olha só, por quê? Porque você vai, na realidade, utilizar uma memória de trabalho, né? Você precisa de uma memória de trabalho para executar os movimentos, certo? O que acontece? Quando há comprometimento em um desses módulos, certo? Você não consegue resolver o problema. A mesma coisa na Torre de Londres. Só que aqui eu vou misturar, eu vou dar uma pontuação, né? Para cada problemazinho que está aqui nos cartõezinhos, certo? Você vai pontuar. E ao final você tem um score e vai para a tabela normativa. Certo? Tudo bem?